Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Hoje já é segunda-feira e estamos estudando sobre como fazer escolhas sábias e qual a maneira que o nosso Deus nos deixou para nos ensinarmos qual caminho seguir, por onde pesquisar. Nós devemos ir para a biblioteca lá da sua cidade, onde você mora, a maior biblioteca do mundo? Não, está na palavra de Deus. O verso para memorizar de 1 Coríntios, capítulo 10, 11, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha que verso bonito. E hoje nós vamos falar sobre plantar e colher. E eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém que já plantou morangos, colheu bananas? Não, se você planta morango, você vai colher morango. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre os feijões. Olha só que bonitinho esse pé de feijão aqui, ó, tá até com a raizinha. Mas para que esse pé de feijão cresça, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um pezinho, pegar um caroço, né, um grão de feijão. Esse é aquele feijão que a gente compra no mercado normal, que a mamãe cozinha para vocês. Eu preciso pegar esse daqui e colocar aonde? Debaixo da terra e colocar água e esperar alguns dias para que o feijão comece a brotar. E quando o feijão começar a brotar, ele vai crescer e vai se tornar um pezinho assim, ó, ele fica bem maior. E aqui ele cria bastante folhas até começar o quê? As vagens, tá certo? Então, antes, para que eu possa colher feijão, eu preciso plantar o quê? Milho? Não, já é meio óbvio, né? Mas nós vamos entender e eu vou explicar para você o que a palavra quer dizer, a palavra de Deus quer dizer com essas comparações. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijões, tá certo? Vou deixar aqui, ó. Vamos continuar aqui. As escolhas que fazemos enquanto somos crianças são muito importantes. Elas afetarão o futuro de nossas vidas, aqui na terra e até mesmo a vida eterna. A Bíblia diz que nossa colheita será igual à semente que plantamos. É uma lei da natureza. Quando você planta milho, o que você espera colher? Você colhe milho. Se plantar melancias, irá colher melancias. A mesma lei se aplica à nossa vida espiritual. Agora sim chegou o momento da comparação que eu quero fazer com vocês aqui, para que vocês entendam melhor. Então, olha só, desde criança você foi um menino ou uma menina que nunca gostou de ir para a escolinha da igreja, nunca gostou de assistir um culto. E então você cresce e se torna um rapaz sem conteúdo nenhum espiritual. Lá na frente você é confrontado quando alguém te pergunta: por que você guarda o sábado? Por que você crê no criacionismo? E você não sabe responder nenhuma dessas coisas. Você sabe quem é Jesus e você é confrontado mais uma vez. E novamente você não sabe responder nada. Você nunca se interessou pelas coisas da igreja e você também nunca respeitou a Deus. E aí, pequenos pesquisadores, o que vai acontecer com vocês? E aí chega o momento de você passar por uma prova, uma doença, né? Você pode perder o seu emprego, pode perder alguém importante da sua família, e nesse momento você vai cobrar a Deus misericórdia. Se você não plantou a semente do Espírito Santo no seu coração, você também não respeitou a Deus, como que você vai colher os frutos da boa esperança? Como que você vai colher os frutos da misericórdia que disse aqui na lição de vocês? Então pensem a respeito. Nosso Deus, ele é um Deus muito justo. Como que você quer plantar algo ruim e receber algo bom? Mais um exemplo. Se você planta esse feijão, mas você não rega, você não cuida desse feijão, a plantinha vai crescer, o feijão vai brotar? Não, ele vai morrer. Então assim é com a palavra de Deus e assim é com a sua vida, tá bom? Então se você quer ter bênção, ser uma criança com espírito manso, igual Moisés foi, passou por muitas dificuldades, mas Moisés e Davi foram tementes a Deus. Então isso é muito importante. Então a mesma lei se aplica à nossa vida espiritual.
Se você quer ter os anjos na sua companhia, se você quer que Deus te ajude quando você pedir, seja sincero de verdade no seu coração, pequenos pesquisadores. Se aprendermos a manter nossas roupas e nosso quarto limpos e arrumados quando crianças, seremos adultos limpos. Você sabia que Deus nos diz que se a nossa casa estiver bagunçada, isso também deixará a nossa mente bagunçada? Acho que você não quer uma mente bagunçada, certo? Então, tudo que você fizer agora, a sua mente vai se acostumar quando você estiver grande. Então, se você é bagunceiro, se você não limpa o teu quarto, quando você crescer, como que vai ser o teu quarto? Como que vai ser na sua nova casa quando você for casar ou morar sozinho? Como que vai ser? Vai ser a mesma coisa. Você não vai ter aprendido quais são os benefícios de uma casa limpa e organizada, porque a sua mente acostumou com aquilo. E a nossa mente, ela se acostuma, viu, pequenos pesquisadores? Então, lembre-se disso. Se vocês querem ser crianças organizadas, crianças abençoadas por Deus e adultos também organizados e abençoados, vocês precisam cultivar desde agora, tá bom? Porque senão vocês vão plantar a sementinha ruim, aquela sementinha podre, né? Por exemplo, olha aqui. Deixa eu ver se eu tenho um feijãozinho bem feio aqui. Eu tenho um feijão aqui, ó. Se você plantar um feijãozinho estragado, o que vai acontecer? Ele não vai brotar. E assim vai acontecer no seu coração com a palavra de Deus, tá bom? Número 1. Estude a vida de Jacó para descobrir que tipo de semente ele plantou quando jovem, quais foram as consequências de sua escolha. Aqui vai explicar mais ainda as consequências dos nossos hábitos, das coisas que nós fazemos, tá bom? Isso é para todos. A semente plantada. Então, olha só. Qual foi a semente? Agora nós não vamos falar mais dos grãos, tá? Nós vamos falar da parte emocional, da parte do nosso comportamento. Qual foi a semente que Jacó plantou? Lá em Gênesis diz o seguinte, que ele mentiu. Então, vocês vão responder, ele enganou o próprio pai. E vocês acham que parou por aí? Olha só. Consequências que ele e sua descendência sofreram. Esaú, ele odiou Jacó e quis o quê? Matá-lo. Labão, ele enganou Jacó. Então vocês vão responder na frente, tá? Os filhos de Jacó, traidores e mentirosos. E José, os irmãos de José o venderam deixa eu ver o que é. O que eu escrevi aqui? Ah, tá. O venderam por ciúmes. Isso mesmo. Então, Esaú, Labão, os filhos de Jacó e José. Olha quanta coisa ruim que aconteceram. Vou repetir mais uma vez. Esaú odiou Jacó e quis matá-lo. Labão enganou Jacó. Os filhos de Jacó eram traidores e mentirosos. E José, os irmãos de José o venderam porque tinham ciúme dele. E agora eu quero ler para vocês aqui a inspiração que diz assim, ó. Jacó colheu o ódio de seu irmão. Nos 20 anos em que ficou distante, ele mesmo foi prejudicado e enganado e finalmente foi forçado a fugir para ficar em segurança, mas não terminou aí. Ele recebeu uma segunda colheita quando os males de seu próprio caráter apareceram nos filhos, uma imagem quase idêntica das recompensas da vida humana. Então, pequenos pesquisadores, é muito importante que vocês pensem nas atitudes, tá bom? Que vocês irão tomar, porque isso pode trazer consequências terríveis na vida de vocês. Número 2. Como Jacó alcançou a vitória sobre o seu pecado de trapaça. Então aqui nós vemos assim uma luz no fim do túnel, né? Então, quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, né? Por tudo que nós fizemos de errado, Deus nos perdoa. E aquela coisa ruim do mal termina por ali. Então, como Jacó alcançou a vitória sobre o seu pecado de trapaça, de mentira, que levou só à destruição? E a segunda parte, porque Deus mudou o nome dele. Então vamos lá, a resposta da primeira parte, anotem aí. Porque ele lutou pela bênção, que era o perdão dos seus pecados, tá bom? Porque ele lutou pela bênção, que era o perdão dos seus pecados. E a segunda parte, porque ele não desistiu e foi persistente. O seu caráter foi o quê?
transformado. E esse texto inspirado, que é muito bonito, eu não posso deixar de compartilhar. Então, todos os textos inspirados que eu ler aqui, eu quero que vocês acompanhem junto na lição. E vocês vão grifando junto também. Jacó, angustiado, não foi confundido. Ele havia se arrependido e tentado reparar o mal contra seu irmão. Na força do poder de Deus, aquele que havia sido perdoado se levantou agora. Não mais como enganador, mas como um príncipe com Deus. Ele ganhou não só a libertação da ameaça de Esaú, mas foi libertado de si mesmo. Então, toda aquela mentira, todo aquele ódio, toda aquela enganação que estava ali presente na sua vida, na sua família, aquilo foi dissipando. O poder do mal em sua própria natureza foi quebrado, o seu caráter foi transformado. É muito bonito, eu quero que vocês pintem aqui, ó, a última linha. O poder do mal em sua própria natureza foi quebrado e o seu caráter foi transformado. Muito bem. Assim nós chegamos ao final da lição de hoje, da lição de segunda-feira. Aquele abraço apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.